Fala galera, estamos chegando com mais um episódio do Você Pergunta. Muitas dúvidas, muitos questionamentos e a partir de agora, dentro daquela apuração responsável, vou tentar responder todas estas perguntas aqui no canal. Antes, aquele pedido sempre importante, pessoal, deixa o like, quem não é inscrito aí, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho para não perder nada, tem muita coisa aí, principalmente nesta época, né, montagem de elenco, e todo mundo querendo saber, o Groove, Samuel, primeiramente lhe agradeço por ser você um profissional tão importante para a história do nosso Cruzeiro, poxa, muito obrigado, hein. Queria saber quais nomes atualmente na Série B, que ao seu entendimento, jogariam fácil na Raposa. Jogar fácil aí tem o Andrei Santos do Vasco, né? Mas esse aí vai ser vendido muito caro. Eu vi, com sinceridade, alguns bons jogadores na Série B e muita gente fala até o Poveda, né? Artilheiro do Sampaio Corrêa, poderia ser uma experiência aí, um teste, mas não tem nada de negociação. Enfim, eu penso que o Cruzeiro ele vai buscar jogadores para aumentar o nível, né? Série B eu acho que seria importante caso fosse disputar uma Série B mais uma vez. Mas claro, alguns jovens aí, Gabriel Barros se destacou no Ituano, esse nome até surgiu, mas apurei que não teve nada também. Enfim, acho que o Cruzeiro pode buscar outras opções para deixar o time competitivo como eles querem na próxima temporada. Cristiano Ramos, fala Samuca, com essa modernização na toca, como fica o dia a dia da torcida e imprensa para 2023? Tomara Deus que isso possibilite nossa entrada nos treinos. Parabéns pela trinca. Samuca, Gleição e Valuzeira. Poxa, muito obrigado. Eu estou muito feliz com essa turma que está chegando aí para ajudar no canal. Sobre a reforma, vamos ver. Num primeiro momento vai ser uma reforma ali para melhorar a infraestrutura, para organizar ali todos os setores, os funcionários da SAF. E, claro, deve ter uma melhoria em estrutura para a imprensa também. E mais para frente, quem sabe? Vamos ver o que o Cruzeiro vai fazer aí. Eu acho que a cobertura não vai voltar mais ao que era diariamente, mas pelo menos aumentar aí o número de acesso e com certeza eles vão fazer coisas para os sócios torcedores, para quem tiver fan token. Isso é uma ideia que está na pauta para os próximos anos. M. Fonseca, fala Samuca, você acha que o planejamento para o futebol em 2023 será do mesmo jeito que 2022? Uma equipe base para disputar o Mineiro, reforçar ao fim dos estaduais e na janela do meio do ano? Ou será que já vão contratar logo 15 a 20 nomes nessa janela de final de ano? Manda um abraço para a cidade de Almenara, Vale do Jequitinhonha. Valeu pessoal de Almenara, muito obrigado. Eu acho que com as saídas que já se concretizaram e outras que possam acontecer, a reformulação já vai ser grande neste início de temporada. Pelo menos aí uns 10 jogadores vão precisar ser contratados. Mas claro que o Cruzeiro, até o fim da janela, que é abril, da primeira janela, e pensando também na segunda, vai buscar mais reforços, assim como foi este ano. Você tocou em um ponto interessante. Não pense que vai ser, vamos começar aqui um time, campeonato estadual, depois a gente sai contratando para a Série A. Acho que isso não. Acho que a ideia é, na Série A, ali mais próximo de começar, você ter mais algumas contratações pontuais aí sim, para ter um bom time, porque Série A, a história muda, né? Não dá para você vacilar no primeiro turno, porque depois para recuperar no segundo turno aí é bem complicado. Amantino Perdigão, fala Samuquito, gostaria que o Mineiro tivesse uma arquibancada, o Mineirão, uma arquibancada mais próxima do gramado. Já houve alguma ideia no sentido de arredá-la por meio da própria estrutura do estádio? Amantino, sinceramente eu nunca vi esse papo ser comentado. Acho que é pouco provável disso acontecer. O que muita gente sonha, né, é fazer ali no amarelo inferior ali, uma tipo que tem a geral do Grêmio, né, sem as cadeiras para ficar aquela loucura, mas não sei também se esse projeto poderia se tornar realidade no futuro. Gustavo Leão, fala SV, gosto muito do seu trabalho, parabéns. Você acha que o Cruzeiro vai tentar trazer algum outro jogador de primeira prateleira do futebol brasileiro ou sul-americano? Ô Gustavo, depende do que você entende por primeira prateleira. Se for aí grande contratação, milionária, recebendo mais de 500 mil, acho isso pouco provável.
Agora o que eu vejo é o Cruzeiro contratando bons jogadores, tendo um aumento na folha salarial para montar o time competitivo que eles querem no próximo ano. Cristiano Souza, bom dia, boa tarde, boa noite, Samuel. Pelo que o Pessolano disse no podcast, você acha que as pesquisas de jogadores para o ano que vem vão seguir o modelo desse ano? Jogadores que conseguem executar mais de uma função dentro de uma partida, abraço. Isso aí sem dúvida, isso é um fator que, por exemplo, tem dois jogadores, um faz mais de uma função, o outro só faz mais de uma, com certeza eles vão no que faz mais de uma função, porque é o que gosta o Paulo Pessolano. É um perfil que ele pretende ter sim e continuar aqui no Cruzeiro, e isso com certeza vai acontecer na próxima temporada. Douglas, fala Samuel, bom dia cara. Sobre a Copa Sul Minas, alguma novidade? Um campeonato regional é realmente ideal para completar as datas do Campeonato Mineiro? Não seria interessante substituir um por outro? Acho que o campeonato estadual nunca vai acabar, essa aqui é a verdade. Agora a Copa Sul Minas pode voltar. O ideal era diminuir bem o estadual para ter um torneio regional. E a Copa Sul Minas para 2023 ainda não, mas a Federação Mineira já se planejou pensando numa possibilidade de ter a Copa Sul Minas em 2024. Vamos seguir acompanhando aí essa situação. Lucas Ramos, Samuel, você tem ideia sobre o planejamento para a base? Acha que esses jogadores de hoje vão para a Copinha? Depois acha que alguns serão ao menos testados no Mineiro? Ô Lucas, alguns nem vão para a Copinha. Então eu acho aí que esses últimos que ficaram frequentando o time profissional, Kaique, talvez até o Xavier, Ageu, Juan Santos, o Everton, os zagueiros aí, enfim, esses jogadores estavam ali sempre frequentando os treinamentos do profissional, né? Então, acho que vão ficar já para iniciar a pré-temporada em dezembro, para trabalhar no dia a dia na toca, e outros atletas. O Cruzeiro tem uma base aí bem renovada, né? Com jogadores ainda primeiro ano de júnior, então essa turma é que vai disputar a Copa São Paulo, mas ainda não tem o martelo batido sobre isso. TG, fala Samuco, o que você achou do Agostinho Almendra? Pelo que vi, alguns vídeos dele, achei um jogador parecido com o Machado, porém mais técnico. Como estão as negociações com ele? O TG, o Cruzeiro segue interessado e acho que ele está muito acima do Machado. Com todo respeito ao Machado, mas o Almendra, quando surgiu no Boca, foi papo aí de 15 a 20 milhões de euros para ser negociado. Depois o Boca recusou algumas ofertas no início, depois o atleta teve alguns problemas lá com o treinador, enfim, e por isso não vai renovar o contrato. Eu sei que o Cruzeiro segue interessado. Tem uma concorrência? Tem, mas vamos ver. Tudo é possível aí. Enquanto nada estiver no papel, o Cruzeiro está brigando para ter o jogador. Lucas Gotardo, fala Samuca, você sabe se o Pessolano tende a permanecer no esquema com 3 zagueiros? Lembro dele comentar que gostava de jogar no 4-2-3-1, é o 4-3-3 que ele falou, né? Mas não tinha peça o suficiente e quando jogou nessa formação acabou tomando muitos gols. Um abraço. Então, o Pessolano até respondeu sobre isso no podcast que a gente fez com ele. Diz que vai ver o encaixe durante a pré-temporada, mas que ele sabe que a linha de 3 realmente deu muito certo e que ele gosta mesmo ali marcando é o 4-1-3-2. E isso ele até falou a primeira pessoa que fala sobre 4-1-3-2, que é o que a gente comenta internamente. Então, pelo menos um dia eu vi certo isso no estádio. Mas vamos ver. O Pessolano, ele tá muito aberto a testar várias situações, não é preso a nenhum esquema, e isso que é mais um ponto importante no trabalho do uruguaio. Thiago Vieira, fala Samuel, na sua opinião, você acha que o Cruzeiro já tem mais alguma contratação fechada para a próxima temporada e está tudo no sigilo como foi a situação do Neres? Ô Thiago, eu acho que não. Eu acho que o Cruzeiro tem sim algumas situações engatilhadas, mas não ao ponto de fechar, porque senão já poderia ter feito como foi com o Neres, né? Muitos jogadores aí têm contrato ainda com seus clubes, então o Cruzeiro está trabalhando sem aquela pressa absurda para se ter que pagar mais, mas a ideia é que na pré-temporada alguns já estejam na Toca da Raposa 2 para começar aí o trabalho do ano de 2023. Igor, fala Samuel, parabéns pelo excelente trabalho. Há possibilidade do Cruzeiro jogar em outro estádio além do Mineirão ou Betim? Ou construir seu próprio estádio? Um dos diretores disse recentemente que estão conversando com muita gente. Ô Igor, para o futuro eu não vejo o Cruzeiro saindo do Mineirão.
Mas pro presente, vamos ver o que o Cruzeiro vai fazer. O Cruzeiro quer condições melhores para jogar no Mineirão e por isso fala em administrar o estádio ou administrar em parceria com alguém. As negociações vão seguir, tem que ter um investidor para ir bancar, né, o que seria a multa da Minas Arena caso seja o interesse do governo. Então, muita coisa ainda vai acontecer. Agora, para continuar no Mineirão, já jogar o campeonato estadual, o Cruzeiro vai ter que ter benefícios melhores, porque senão não sei realmente o que vai acontecer, ou se vai fazer alguns jogos no Independência, enfim, vamos seguir acompanhando essa situação. Paulo Rodrigues, fala Samuel, você acha que seria uma boa para o Cruzeiro a contratação do Igor Gomes do São Paulo? Parabéns pelo excelente trabalho, tamo junto. Ô Paulo, eu até consultei o staff do Igor Gomes porque ele vai sair livre do São Paulo, né? E essa pessoa me disse que seria um custo alto para o Cruzeiro. Então, não dei sequência nisso agora. Eu, Samuel, se tivesse condição, não pensaria duas vezes. Acho um bom jogador, jovem ainda e que pode crescer muito e ser um grande ativo de quem contratar o jovem meia Igor Gomes do São Paulo. Rodrigo Lopes, Samuel, somente lhe agradecer por nos colocar em dia com o Cabuloso. Estou em Juazeiro, na Bahia. Fico sempre por dentro de tudo, com você trazendo as notícias quentinhas. Você acredita em um elenco modesto, mas com 2 ou 3 peças fora do normal? Ô Rodrigo, eu acredito em um elenco competitivo. O Cruzeiro vai aumentar a sua folha. O Cruzeiro vai ter jogadores aí ganhando 250, 300, que já seria o dobro, né, do que foi pago nessa temporada. Então, tem muitos jogadores aí que com esse salário você consegue montar uma grande equipe. Aí é o desafio para o departamento de mercado do Cruzeiro, né, o departamento de futebol, contratar bons nomes e vejo, repito, o Cruzeiro fazendo um time competitivo. Não acho que vai ter assim grande contratação de jogador R$700 mil, R$500 mil, mas você tendo ali um padrão e gastando essa quantia aí, 300, quem sabe até 350, dá para ter bons jogadores para uma próxima temporada. Leonardo Barreto, fala Samuca, encontrei você e sua esposa no BH Shopping há alguns dias, vocês foram muito gentis, tirei inclusive uma foto contigo, tô lembrado, muito obrigado Leonardo. Muito obrigado pela atenção e parabéns pela humildade. Samuca, por que o Pessolano não deu nenhuma chance ao zagueiro da base, o Everton? Ele chegou a ser titular em 2021, fez boas partidas, é convocado para a seleção, mas não teve nenhuma chance nesse ano. Ocorreu alguma coisa com o jogador? Ou ele ainda não está pronto mesmo para o profissional? Sou fã do seu trabalho, forte abraço. Muito obrigado, Leonardo, e claro que eu me recordo desse dia. Eu também gosto muito do Everton. Acho que ele entrou ali em um momento muito ruim com o Cruzeiro daquele 2021, com o Felipe Conceição, depois com o Moza. E isso eu penso que atrapalhou. Mas é um jogador de muito potencial, tanto que vem sendo convocado sempre, né, para a seleção sub-20. E o Pessolano tá ali de olho, né? Tem o Everton, tem o Juan Santos, bons valores aí, caso o profissional precise buscar na base celeste. Adriana Velar, Samuca, o Edu pode acabar saindo para o exterior mesmo, caso a chegada de algum atacante acima da média? Um abraço de Arthur Avelar. O Arthur mandou no da Adriana, entendi, um abração para os dois. O Edu, acho que só sai do Cruzeiro se chegar alguma proposta interessante, né? Ou, como você disse, se o Cruzeiro contratar aí centroavante que vá proporcionar ao clube uma média melhor do que o Edu. O Edu tem contrato até o final de 2024. Ele até em uma entrevista recente à Globo meio que colocou o futuro assim em dúvida, não cravou que fica e tudo mais. Mas enfim, se o Cruzeiro aí pelo menos para começar a temporada não tiver mais nomes, com certeza o Edu aí pode começar o ano na Toca da Raposa 2. Luísa Magalhães, fala Samuel, qual a previsão para o lançamento do documentário sobre o Cruzeiro que a equipe do Ronaldo está produzindo? Ô Luísa, eles gravaram até, né, o último jogo, obviamente, entrega da taça e tudo, o Ronaldo no estádio, e o Cruzeiro ainda, a equipe do Ronaldo, né, vai vender esse documentário, definir a plataforma e também os últimos detalhes, e quantos episódios serão, como que eles vão conseguir, né, porque é um material muito extenso e com quem a gente conversa, todo mundo fala de materiais espetaculares que vai mostrar muita coisa deste primeiro ano da gestão do Ronaldo aqui no Cruzeiro.
Luiz Leal, olá Samuel, o Mineiro de 2023 será mais voltado para um laboratório para acertar o time para o Brasileirão? Ou você acredita que vamos com o objetivo principal de ganhar, uma vez que somos Série A novamente? Ô Luiz, o objetivo de ganhar, o Cruzeiro entrando no Campeonato Mineiro, isso sempre vai ter, né? Principalmente como você disse agora, voltando para a elite. Claro que não consigo colocar o Cruzeiro como favorito para ganhar o Campeonato Mineiro, mas pelo menos para chegar em uma final, assim como foi nessa temporada, e encarar de igual para igual ali quem estiver do outro lado. Acho que é o objetivo que o Cruzeiro vai. Não penso que vai ser um laboratório, até porque é importante já começar a Série A 1.000 por hora, né? Não dá para fazer laboratório no Mineiro, aí começa a Série A, vai vendo, se você assustar, quando você assustar, aí a situação já pode estar complicada. Então, penso que a ideia é ter aí uma base boa, montada desde o início da temporada, para depois, com reforços pontuais ali, ter um time mais encorpado para a disputa do Brasileirão. Adriano Araújo, fala Samuca, o informante mais brabo que temos. Qual a pretensão que você tem mais ou menos para a colocação do Cruzeiro na tabela ano que vem? Ô Adriano, eu com sinceridade seria aqui muito leviano, vamos dizer assim, de falar que o Cruzeiro tem que brigar por vaga na Libertadores, tem que entrar na Série A brigando pelo título. Por tudo que aconteceu o Cruzeiro, por todo o processo que vem acontecendo, pela ideia de fazer o Cruzeiro ser sustentável. O que é isso? Não depender de nenhum outro dinheiro. Cruzeiro gerar as suas próprias receitas. Claro, o Flamengo é o grande objetivo a ser mirado, mas é quase que impossível você chegar ao patamar que está o Flamengo hoje, né? Gerando 1 bilhão de receitas. Mas você pode, mesmo sendo Cruzeiro, com grandes patrocínios, com outros ativos digitais, ter uma grande receita e essa receita bancar o futebol do clube com tranquilidade, fazendo grandes times, grandes equipes, contratando bons jogadores. Não vai ser ainda neste ano de 2023. Mais para frente, Cruzeiro se mantendo numa Série A e ajustando todos os ponteiros, voltando a ter todas as suas receitas à disposição, porque várias ainda para 2023 estarão antecipadas, aí sim eu consigo colocar o Cruzeiro sempre brigando na parte de cima da tabela do Brasileiro. Com sinceridade, para 2023 eu ficarei muito feliz com uma manutenção na Série A e, por que não, buscando ali uma vaga na Sul-Americana. Eu acho que isso seria muito bom para quem até um ano estava pensando aí em fim do Cruzeiro. Essa que é a verdade. Miel, Ronaldo na edição 9 do podcast Cabuloso, forte abraço. Poxa, seria meu sonho, hein? Enfim, vamos batalhar para isso. Agora temos um estúdio ali à altura, né, para receber Ronaldo e quem quiser ser entrevistado, né, no podcast Cabuloso comigo, com o Gleice. Já agradeço demais a audiência de todos vocês e vamos juntos aí porque é só o começo. O Ednei Brito, bom dia Samuca, o contrato do Bidu termina em maio de 2023, né? Sendo assim, o Cruzeiro não poderia assinar um pré-contrato em dezembro e o atleta voltar para a disputa da Série A? Tem alguma possibilidade disso acontecer? Abraço aqui de Taubim, Ninas, Terra da Manga. Ô Ednei, é importante sua pergunta, mas é o seguinte, o Bidu veio emprestado e o contrato diz que se o Cruzeiro não exercer a opção, ele automaticamente prorroga com o Guarani. Então, o Guarani seria muito burro, né, se fizesse uma negociação assim. Então essa possibilidade não existe, nem com o Cruzeiro e nem com ninguém. Ele vai ter o vínculo renovado lá com o Guarani por mais um ano, já que o Cruzeiro não vai exercer aqui a opção de compra. Neilton Costa, fala Samuca, tu é fera. Quais os jogadores dos times da Série A que foram rebaixados seriam bom para o Cruzeiro contratar? Sendo que tem alguns jogadores muito bons, tipo Vina e Mendonça, entre outros. Quais encaixaria no elenco? Realmente tem muitos jogadores, né? O Atlético Goianiense tem, o Juventude tem alguns, o Ceará tem alguns. O desafio é que muitos vão procurar e a questão salarial também. Hoje, por exemplo, o nome que você citou do Vina é um jogador que recebe 500 mil reais no Ceará. Isso mesmo reduzindo, ele reduziria para quanto? Enfim, acho que o Cruzeiro vai trabalhar aí com muita criatividade para buscar boas peças. Aí, por exemplo, um nome interessante, o Wellington Rato, que é rebaixado com o Atlético Goianiense. O Atlético quer vender o jogador, então já é mais um fator que dificulta. Enfim, mas vamos seguir acompanhando. Se pintar alguma coisa, vamos trazer aqui no canal.
Marco Antônio. Samuel, tem alguma informação sobre novidades para o programa do sócio? As categorias cativas realmente serão extintas? O Marco Antônio, o Lenin disse até que muita coisa vem sendo estudada e que novidades vão acontecer no final da temporada. O Cruzeiro planeja sim melhorias no programa de sócios, sabe que precisa dessas melhorias para chegar aí, quem sabe, em 100 mil sócios torcedores na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro. Então vamos seguir acompanhando. O Lenin até já o convidei para participar de um podcast também. Quem sabe aí nos próximos dias possamos ter muitas novidades sobre essa situação. Adão Pereira Gomes. Bom dia, Samuel. Sou seu fã inscrito no canal. Quero saber de você. O Cruzeiro pode montar um elenco com bastante jogadores emprestados igual ao ano passado? E sobre o Quinteiro, existe alguma consulta do Cruzeiro ou só especulação mesmo? Sobre Quinteiro, eu acho pouco provável. Custo do jogador, pertence a um time da China. Se o River quiser, por exemplo, o River tem que pagar uma quantia alta. Então, não vejo com sinceridade essa possibilidade se concretizando. Claro que seria uma ótima contratação, né? Um canhotinho muito bom de bola. Jogadores emprestados, eu acho que o Cruzeiro vai buscar sim alguns. Aí depende, né, do que o Cruzeiro vai conseguir, de composição salarial, porque às vezes você vai buscar ali no Palmeiras, no Flamengo, jogadores que têm um salário considerável, né? Então, Cruzeiro, uma coisa é certa, pessoal, vai trabalhar sempre com pés no chão, honrando os seus compromissos, como honrou durante toda a temporada, e é o que pode ser o diferencial aí para 2023. Davi Aguiar. Samuca, o que acha do Bruno Fux, ex-internacional? O jogador não vem sendo aproveitado na Rússia. Um empréstimo seria o ideal, né? Bom zagueiro e jovem ainda. Foi campeão olímpico com a seleção brasileira. Realmente é um bom zagueiro. Aí, ô Davi, o que deve acontecer é qual o salário do jogador na Rússia, né? Então, é mais um fator que eu falo. Tem ótimos valores no mundo inteiro. O problema é se adequar hoje ao que o Cruzeiro quer pagar, né? O Cruzeiro não vai ultrapassar nada porque sabe que 2023 ainda é um ano, como eu disse, de muitas receitas antecipadas e de pés no chão e com dívidas importantes para serem quitadas. Arthur Luiz. Samuel, será que vai vir nenhum jogador do Valladolid pro Cruzeiro no ano que vem? Existe essa possibilidade? Tem um lateral direito promissor lá, ele chama Lucas Rosa, revelado pelo Palmeiras com passagem na Juventus. O Arthur, eu vi até esse jogador, ele começou inclusive a jogar no time titular, né? Em La Liga, então não vejo no momento isso acontecendo, mas quem sabe num futuro, né? Às vezes algum jogador que não esteja sendo aproveitado lá, né, na primeira divisão espanhola possa ser aí um alvo do Cruzeiro, mas até o momento nada disso em específico. Denilson Cruz. Samuel, quando o Ronaldo assumiu a SAF, o valor seria de 400 milhões. Sabe como foi feita a divisão? Esse dinheiro vai para a associação ou seria usado em investimentos no time? Ô Denilson, o Ronaldo comprou o Cruzeiro na seguinte condição: 50 milhões em um aporte inicial, que era para pagar aquelas dívidas lá de forma urgente, né? Para o Cruzeiro respirar e começar a temporada, garantir ali alguns meses de salário, e esse dinheiro ele evaporou imediatamente. E 350 milhões em receitas incrementais. E como que significa isso? O Cruzeiro fez uma média na época, e se não me engano, acho que a média deu 230 milhões. Então, durante 5 anos, aí é na somatória total, o Cruzeiro teria que gerar de receita incremental 230 mais 70 milhões de receita incremental em 5 anos, 70 milhões por ano, para dar os 350. Ao final deste período, se não der essa quantidade, e claro, obviamente eles acreditam que o Cruzeiro vai gerar receita, 2023 ainda não, mas quem sabe a partir de 2024 vai superar essa média para que fique a compra do Ronaldo em receita incremental, que seria graças à gestão do Ronaldo. E por isso a negociação foi desta forma. E muita gente entende que se o Cruzeiro alcançar isso, é muito melhor do que ter o aporte, porque vai mostrar que o Cruzeiro é sustentável, ele mesmo se sustenta, gerando as próprias receitas e não precisando de um capital de investidor, porque você ficar sempre na mão de investidor, uma hora isso vai acabar, e aí é o que ninguém quer, porque depois que acabar a injeção de grana, como que você vai se sustentar? Então, foi assim que foi feita a negociação. E o Cruzeiro tenta aí, o Ronaldo e toda a equipe, uma gestão sustentável,
sem gastar o que não tem, até porque, como eu disse há pouco, o Cruzeiro tem compromissos importantes ainda para serem quitados e tem compromissos importantes que ainda estarão antecipados em 2023. Guilherme Bueno. Samuel, o Cruzeiro sempre revelou bons goleiros. Você acha que o Cruzeiro olha o Denivise e mais à frente o Otávio como futuros da posição dentro do Cruzeiro? Guilherme Bueno, de Nova Serrana. Eu concordo com você, são bons goleiros, tem aí o Basílio também no Sub-20. Enfim, o Cruzeiro sempre revelou bons goleiros, o Vitorildes que acabou saindo. A questão é trabalhar isso, né? Sem jogar uma pressão para o garoto. Por isso, o Cruzeiro até traz o Anderson aí do Atlético Paranaense, o Denivis continua, o Gabriel Mesquita será emprestado. E claro, o jovem ali ele vai sempre trabalhando para crescer cada vez mais e, por que não, um dia assumir a posição de titular. Caio Camargo. Samuca, qual a chance do Cruzeiro trazer novamente o Lucas Romero? Penso que ele poderia ser um bom nome para fazer dupla com o Neto Moura no meio e suprir o William Oliveira que está indo embora. Eu também gosto muito do Lucas Romero, não acho que seria fácil, né? Caso tivesse aí o interesse, o jogador ele até tenta negociar uma renovação lá com o Independiente de Avejaneda, vencendo o capitão inclusive, mas seria com certeza um ótimo nome, né? Acho que muita gente aí, Lucas Romero não, já passou e tal, mas eu considero o Lucas Romero um baita jogador, encaixaria muito bem no esquema do Pessolano. Lucas Gotardo. Fala, Samuca, você não acha que o Cruzeiro vai muito atrás dos outros times que subiram em termos de contratações? As outras SAFs estão separando milhões para investir em contratações, enquanto a do Cruzeiro busca apenas jogadores com contrato livre ou apostas. O Ronaldo não pode injetar alguma grana para a contratação do próprio bolso? Ô Lucas, eu acho que isso é bem relativo e é falar de uma coisa que não é concreta até o momento, né? Por exemplo, se o Cruzeiro anunciasse o Júnior Urso como primeira contratação, o torcedor estaria feliz? Eu até acho um nome ok, mas é o primeiro nome aí de reforço do Vasco. Acho que eles vão contratar outros jogadores. O Botafogo gastou muito, né? Tá tentando uma vaga na Copa Libertadores e sem garantia. Durante um bom tempo aí ficou lá na parte de baixo da tabela. América, Fortaleza, times que estão ali em cima, não fizeram grandes investimentos, têm folhas modestas se comparadas às dos outros e estão fazendo grande campanha na Série A. Acho isso bem relativo. Enfim, também não vejo o Ronaldo fazendo esses investimentos, porque aí você quebraria, né, aquela ideia que ele se propôs a fazer quando comprou o Cruzeiro. Então, o dinheiro que é injetado é para pagamento de dívidas emergenciais, né? Dívidas que impedem de registro e tudo mais, que ainda estão pelo caminho aí do Cruzeiro. Teus, Samuca, saiu esses dias que o Cruzeiro sondou o Marinho, é verdade? Penso que seria difícil com o alto salário que ele recebe e a maneira que ele poderia vir. Eu também desconheço isso e acho pouco provável. Teria que reduzir bem o salário, né, para vir jogar aqui no Cruzeiro. Então, não penso que seja essa uma opção no momento. Jackson. Samuel, sei que a concorrência é grande, mas você sabe se o Cruzeiro está bem encaminhado com algumas dessas contratações que têm sido especuladas? Bem encaminhado não, acho que o Cruzeiro está no páreo. Aí Juninho Capixaba, Almendra e outros nomes que estão sendo consultados. E repito, o Cruzeiro tem aí algumas semanas, né, para buscar esses jogadores e até o início de 2023 também. O que é difícil é estar com todo o elenco montado para começar a temporada de 2023. João Vitor, fala Samuco, o que acha do Serginho ex-América e o Yuri César ex-Flamengo? Yuri César que estava muito bem no Fortaleza, o Flamengo vendeu. O Serginho fez uma grande temporada uma época no América, depois foi vendido lá para o Japão e China também jogou. Acho que são jogadores aí que devem receber um alto salário, né? Bons nomes, considero bons nomes. Mas vamos ver, não sei também se teria algum interesse por parte do Cruzeiro. Abreu, fala Samuel, não seria um projeto bacana o Pedrinho BH trazer jogadores novos com muito potencial para o Cruzeiro e bancar os salários deles? E o Cruzeiro só ficaria com o futebol desses jogadores e o Pedrinho ficaria com o lucro todo para ele em uma futura venda? O Abreu, primeiro que isso não pode mais, né? A FIFA não permite. Empresário não pode ter direito econômico de jogador. Então, já estaria quebrando aí uma regra. E acho que o Pedro vai ajudar em outras situações. O Cruzeiro tem
um padrão a ser seguido muito estabelecido, né? Cada um no seu devido lugar, então penso que isso não vai acontecer aqui no Cruzeiro. O Pedro, como eu disse, vai ajudar muito na reforma na Toca da Raposa 2. Leônidas, fala Samuca, Leônidas Diamantina. Cara, será que o Cruzeiro não está dando mole demais em deixar o Bidu embora? Já está adaptado, o torcedor conhece, é bom jogador, é novo. Você não acha que vale a pena um esforço maior para ter esse atleta para 2023? Leônidas, pelo preço, com sinceridade, eu acho que é muito. Se fosse numa outra situação, não teria problema nenhum. Agora, pagar 6 milhões e meio de reais por 60% dos direitos, acho que é um valor muito considerável para o Cruzeiro. Esse valor aí, por exemplo, vai pagar uma folha do ano que vem de Série A do Campeonato Brasileiro, né? Então, é muita grana para uma situação hoje do Cruzeiro que ainda não está nem perto de ser uma situação confortável para o clube. César Silva, Samuel, não teria possibilidade do Cruzeiro tentar uma troca de jogadores com o Guarani pelo Bidu? Isso já foi descartado, César, o Bidu já é passado, o Cruzeiro já comunicou e não vai exercer a opção de compra do jogador. Brendo, zagueiro Murilo, Diogo Barbosa, seria uma boa contratação para o Cruzeiro? Pô, o Murilo tá jogando muito no Palmeiras, impossível. Diogo, ele voltou até a jogar com o Renato, né, na reta final da Série B. Acho que o melhor momento do Diogo foi aqui mesmo no Cruzeiro, né? Não sei se seria aí ou estaria nos planos, né, para a próxima temporada. Gabriel Carrige, e aí Samuel, parabéns pelo trabalho, gostaria de saber a respeito do Luca da Ponte, existe alguma possibilidade de contratação? Eu diria que zero. O Luca fez até uma boa Série B na Ponte, mas já está com uma idade avançada, né? Já passou a época, né? Silvio Miranda, Samuel, a MLS cresceu muito, será que os olheiros do Cruzeiro, do Ronaldo, eles vão olhar e procurar jogadores? A Costa Rica também tem bons jogadores. Ô Silvio, a MLS realmente cresceu e paga valores absurdos, né? Para se achar um jogador lá, não é nada fácil, né? Por exemplo, o Júnior Urso aí, o Cruzeiro até demonstrou interesse, mas ele recebia mais de 500 mil lá e acabou fechando com o Vasco e com certeza para ter um ótimo salário, né? Então é difícil achar um jogador lá na MLS que tenha um salário que o Cruzeiro possa pagar na próxima temporada. Paixão. Samuel, qual foi a arrecadação total do Cruzeiro este ano com bilheteria, sócio-torcedor, patrocínio, etc? E qual foi o lucro? Claro que sem contar as dívidas pagas por punições da FIFA. Já teria essa resposta, o Cruzeiro ainda não fez o balanço. O Cruzeiro pretende divulgar o balanço deste primeiro ano da SAF. Agora, de bilheteria, valor bruto aí, o Cruzeiro teve bons milhões, né? Se não me engano, na casa de 20 milhões de receita com os jogos na temporada. Sócio torcedor, o Cruzeiro calcula 35 milhões de faturamento ano. Patrocínio, muitos estavam antecipados, né? Então o que o Cruzeiro teve aí foi fechando no final do ano com a CIMED, teve aquela parceria com a MM Aluguel de Carros, mas aí é mais deixar de gastar do que ter um valor para pagar. Teve a Gerdau, né? Um patrocínio exclusivo no feminino. Então o restante estava tudo aí já antecipado e algumas receitas ainda vão estar antecipadas na próxima temporada. Então, o Cruzeiro, por isso ainda a situação não é nada fácil para a gestão aqui do Ronaldo. Eduardo Lacerda, Samuca, sou muito seu fã, assisto todos os seus vídeos aqui no canal. Gostaria de saber se o Léo Ceará teria chance de vir. Acho ele muito bom. Eu gosto do Léo Ceará, acho que ele foi campeão lá no Japão, né, recentemente. Mas a informação que eu tive é que não teve nenhuma procura e o atleta também ganha um bom salário lá. Para pensar em voltar para o futebol brasileiro teria que ser uma coisa muito favorável para o jogador. Gustavo Simões, Samuel, você acha que seria uma boa volta do Diogo Barbosa? Depende. Eu até gosto do Diogo Barbosa, acho que ele precisa recuperar aquele futebol dele, né? Não sei se estaria aí nos planos da gestão do Cruzeiro. Fala Samuca, João Carlos, Pará de Minas, você tem alguma informação sobre o que poderá melhorar para o sócio do interior? Fechado com você, com o Cabuloso. Muito obrigado pelo carinho. O sócio vai ter sim uma reforma no plano, então vamos aguardar, mas é a ideia do Lênin Franco, diretor de negócio, e todo mundo do Cruzeiro, né? Pensar aí um plano que vá agradar ao torcedor, porque eles sabem que os 71 mil sócios, hoje eles estão mais para uma ajuda ao Cruzeiro do que propriamente ali por muitas atrações que tem no plano
de sócio do Cruzeiro. Mário Vitor, o Paulo zagueiro que tinha ido para Portugal, se ele jogasse uma quantidade de jogos, o Cruzeiro receberia uma quantia em dinheiro. Ele já cumpriu a quantidade necessária? Ô Mário, ainda não. São 15 jogos para ele cumprir, nem chegou em 10 ainda. E se cumprir no time principal, né, do Santa Clara, o Cruzeiro teria direito a 1,5 milhão de euros. Seria uma grana muito importante aqui para o Cruzeiro. Tamires, Samuel, não quero me iludir nem criar muitas expectativas, mas você não acha que o time que vai ser montado para o ano que vem com o Papa não consegue uma vaga na pré-Libertadores de 2024? Tamires, teria que dar muito certo, né? Então, eu prefiro não criar essa expectativa. Eu vejo o Cruzeiro tendo, como eles falam, um time competitivo, se mantendo na Série A e, por que não, buscando uma vaga na Sul-Americana, que, repito, para mim, Samuel estaria de ótimo tamanho devido a tudo que o Cruzeiro passou nos últimos anos. Marcos Alberto, beleza, Samuel? O que você acha do jogador Moisés, que jogou no América e no Palmeiras? Na minha opinião, ele encaixaria no esquema de jogo do Paulo. E para você? Gosto também do Moisés, ele até voltou para a China, né? Não sei se teria aí uma possibilidade de voltar, já está com uma idade também considerável, mas não deixa de ser um ótimo jogador. Teria que ver a questão física depois de bons anos atuando lá no futebol chinês. Silvio Miranda, Samuel, gostaria de saber se seu contato te respondeu sobre por que os clubes brasileiros não contratam jogadores africanos. Eu também acho que muitos jogadores bons na Ásia. Ô Silvio, a pessoa me disse que talvez seja só porque não é comum, né? Porque todo mundo, às vezes, o máximo que olha é aqui um mercado de outros países da América do Sul. Então, essa pessoa me disse isso. Eu vou até tentar aprofundar nessa questão, se teria dificuldade de adaptação também, né? Enfim, mas é um bom tema que você trouxe aquele dia lá na nossa live. Boom Bass! Samuel, você não acha que o Cruzeiro precisa trazer um esquerdinha, visto que o elenco de hoje, os jogadores mais agudos são destros? Bruno Rodrigues, Stênio, Jajá, Juan, Marinho iria se encaixar muito bem no sistema do Pessolano, claro, se fosse viável. Eu também gosto de ter ali esses pontas sempre para jogar, né? O canhoto ou o destro. Claro que não estou falando nada de subir, mas, por exemplo, o Cruzeiro tem um no sub-20, que é o Denilson, que é canhotinho, e dependendo da evolução, né? Quem sabe num futuro aí ele possa estar no profissional, o jogador que vem emprestado lá do futebol gaúcho. Agora o Marinho eu acho pouco provável pela questão financeira do Cruzeiro. Jefferson, fala Samuel, o podcast Cabuloso terá um episódio por semana ou ainda não está definida a programação? Então, Jefferson, a ideia é um episódio por semana. Talvez nesta agora a gente não tenha para ajustar, porque queremos fazer o podcast Cabuloso, até pensando no calendário do Cruzeiro na próxima temporada, ou na segunda ou na terça. Então a gente quer ficar essa semana sem, para na outra segunda já ter mais um convidado lá nesta parceria que a gente fechou com o Estúdio Sim. Brendo, Nino Paraíba, lateral direito, William Bigode, seria uma boa para o Cabuloso em 2023? Ô Breno, eu vi até um levantamento que o Nino Paraíba ele passou o Rafael Moura e se tornou o jogador com mais rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Acho que ele está veterano, né? Não sei se seria uma opção. O William também, apesar da idade, é um jogador que ainda tem uma certa lenha para queimar, mas tem contrato ainda com o Fluminense, né? Não sei se vai estar nos planos lá do tricolor das Laranjeiras. Kaique Tibúrcio, fala Samuel, o Vina do Ceará não seria uma boa, já que não fica por lá? É o que eu falei, Kaique, o Vina ganhava, pelo que eu sei, R$500 mil. Acho pouco provável no momento, o jogador deve ir aí para outro mercado. O Valdenilson, ou Aldenilson, bom dia Samuel, será que o Cruzeiro não poderia aproveitar algum jogador do Palmeiras que está sem muito espaço? Então, acho que sim, depende aí de negociações, né? Essa questão que eu falei de salário e tudo mais, mas o Palmeiras com certeza, alguns bons jogadores aí devem ser emprestados para buscar uma bagagem, por que não, né? Ficar de olho lá nessa turma. Edu Lacerda, fala Samuel Venâncio, tudo jóia? Caio Rosa seria uma boa para o Cruzeiro para a temporada 2023 e o Fernando Sobral do Ceará seria uma contratação fácil, sendo que o Ceará caiu para a segunda divisão. O Edu, primeiro, contratação fácil eu não acho que seja, né? Porque esses times têm uma estrutura, eles não estão desesperados aí atrás de dinheiro, né? Então, jogadores com contrato vão sair de lá mediante boas negociações, né? Agora o Caio, eu não acho que seria uma boa, ele não vem jogando lá no time principal, né?
Foi até, se não me engano, emprestado para uma equipe da segunda divisão lá nos Emirados. Então, sinceramente, não acharia que seria assim um jogador para chegar e ser solução para o Cruzeiro em uma Série A do Campeonato Brasileiro. Richard Nunes. Samuel, todos sabemos que o Cruzeiro está atrás de um jogador de velocidade. O Janderson, que pertence ao Corinthians, mas está emprestado para o Grêmio, não seria uma boa. Acho ele um bom jogador. O Richard, eu não sei se apostaria. Ele teve muita dificuldade para jogar a Série B, né? Pelo Grêmio, né? Ele quase não foi titular do Grêmio. Então, eu não apostaria nesse nome, não. Célio Fernando. Fala, Samuel. Lima do Ceará, bom jogador. Gosto do Lima. Realmente é um bom jogador. O Ceará pegou o Lima aí do Grêmio. Não sei se teria essa chance, né, de buscar o jogador ou se estaria nos planos do Cruzeiro, né, para a próxima temporada. Mônica Alves. Boa noite, Samuel. No Cruzeiro, com essas especulações de trazer jogadores, quais você acha que o Cruzeiro tem condições de contratar e vai chegar e vestir a camisa? Ô, Mônica, é até difícil porque o próprio Paulo Pessolano, ele comentou, né, no podcast que a gente fez que tem analisado de 15 a 20 nomes por dia, né? Então você já imagina que o Cruzeiro tem buscado no mercado e feito de contato. Mas o que eu penso, e repito aqui, é que eles vão sim contratar bons jogadores, aumentando aí o nível da folha, aumentando o padrão ali financeiro, né, de teto salarial, para que o Cruzeiro possa ter uma boa equipe no ano de 2023. Renato Nascimento. Boa noite, Samuel. O Cruzeiro fez sondagens por Tyson e Messias? Talvez tenha até feito consulta, mas o Tyson dificilmente teria uma possibilidade de jogar aqui no Cruzeiro, um jogador que custa muito alto. E o Messias, vamos ver, né, como vai ser essa chance de saída dele do Ceará. Tem contrato ainda também, aquilo que eu falei. Dependendo, o Ceará vai querer alguma negociação, né, e não simplesmente abrir mão do atleta. E outros ele vai querer manter para tentar voltar para a elite na próxima temporada. Marcos Santana. Samuel, lateral Jorge do Palmeiras seria uma boa? Seria uma boa. Eu acho que é aquilo, jogador caro e que não conseguiu jogar no Palmeiras, né? O Jorge teve pouquíssimas aparições no time do Palmeiras. Não sei se eu apostaria nele, não. Vini, e o Stênio vai continuar no Cruzeiro, Samuel? Vai sim, o Stênio está se recuperando. O Stênio aí tem contrato até 2026 e pode crescer muito, né? O Stênio entrou e fez bons jogos nesta temporada de Série B. Me recordo lá do jogo que ele entrou e fez o gol contra o Bahia, o gol contra o CRB, o jogo contra o Vasco, ele estava muito bem naquele jogo, o jogo do acesso. Então, é um jogador aí, um ativo do clube também, né? E jovem ainda, com margem de muito crescimento. Jonathan Barbosa, Messias e o Kaká, eles podem vir mesmo? E quando vai anunciar o patrocinador Master? Sobre patrocínio, o Cruzeiro segue negociando, não tem uma data definida para anunciar. E Messias e Kaká, vamos ver. O Kaká é um jogador aí que tem uma identificação com o Cruzeiro, né? Mas também recebe um alto salário lá no futebol japonês. E o Messias é aquilo que eu falei há pouco, dependeria aí de um interesse real do Cruzeiro e também de uma liberação por parte do Ceará. Marcelo, acho que o Cruzeiro deveria esperar o Campeonato Paulista para contratar, para ser mais assertivo nessas contratações. Marcelo, eu acho que do Campeonato Paulista você pode tirar bons valores, como por exemplo o Cruzeiro buscou o Neto Moura, né, que foi um baita achado do Cruzeiro, tanto que o Cruzeiro acabou acertando a permanência do atleta. Mas não só esperar e deixar para montar o time depois. Acho que isso poderia ser um grande erro da atual gestão. Paulo Henrique, Samuel, sabemos que o Cruzeiro não tem dinheiro para contratar, o Ronaldo deixa bem claro isso, mas esses jogadores que estão sondando têm mercado, inclusive o Vasco está na briga pelo Juninho. Você acha que há uma possibilidade do Ronaldo colocar uma grana ou procurar um investidor para trazer jogadores? Paulo Henrique, sinceramente não acho que tenha essa possibilidade. O Ronaldo não vai vender nenhuma parte de ações do Cruzeiro neste momento. Ele veio para um trabalho de gestão sustentável e assim eles vão seguir. O pessoal tem uma meta muito bem definida, né, e segue aquilo à risca. Então, o Cruzeiro vai contratar o jogador que encarar a realidade do Cruzeiro, encarar o projeto, estiver disposto, assim como vários estiveram em 2022, e a ideia é manter para 2023. Rodrigo Cordeiro, Samuel Lincoln Gomide será o narrador do seu canal? É um baita narrador, né? Está de volta aqui ao Mercado Mineiro. A gente até teve uma conversa assim mais informal, mas não teve nada
acertado para ele está agora com um podcast também, então ficou nessa conversa e vamos ver, né, os planos aí do canal para a próxima temporada. Quantos jogadores o Cruzeiro vai contratar para 2023? Clint. E aí? Então, o Pedro Martins nem quis colocar esse número definido, né? Mas eu penso que pelo menos para este primeiro momento, uns 10 jogadores aí precisam ser contratados, pensando que vários estão de saída do elenco. Peuzinho, Textor e 777 estão investindo muito, porque só o Ronaldo que não está perigoso cair de novo? Ô Peuzinho, se o Cruzeiro caísse novamente, seria uma grande perda para quem é dono do Cruzeiro, né? Claro que para os torcedores, mas também para quem é dono, que é o Ronaldo, né? Então, obviamente, eles não vão trabalhar com essa possibilidade. O Cruzeiro trabalha sim com uma manutenção na Série A e buscando, por que não, uma melhor colocação que poderia colocar o clube numa competição sul-americana. Agora, os investidores aí têm uns perfis diferentes, né? Todo mundo já falou sobre isso. O John Textor lá no Botafogo, 777 no Vasco. Eu, com sinceridade, não consigo comparar hoje nenhuma SAF. Quero ver o tempo. Com o tempo, qual vai estar melhor? Qual vai estar se sustentando? Qual vai estar dependendo de apenas aporte financeiro? Vai depender de aporte sempre? Sempre vai ter aporte financeiro? Então, são questões importantes para a gente seguir o debate aí para os próximos anos. José Siqueira, boa noite, Samuel. O Cruzeiro tem porcentagem no Maurício do Internacional? Tem sim. Se não me engano, acho que 20% pelo menos, porque uma parte do Cruzeiro até trocou com a equipe do Inter na vinda do Bruno José, mas o Cruzeiro manteve sim um percentual. O Maurício, que nesta reta final fez uma boa Série A do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado a você que ficou até agora. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!